Boa noite a todos. Agora vamos começar mais uma live, mais uma da série sobre relacionamentos. Esse mês de junho, como é o mês dos namorados, estamos fazendo uma série de lives sobre relacionamentos. A da semana passada foi sobre o namoro, né? O papel do namoro e a importância de fazer boas escolhas. E a dessa semana é sobre como que eu vou saber que é a hora certa de casar e como lidar com os problemas do início do casamento. Sempre com meus companheiros maravilhosos que estão aqui, já mandaram solicitação, aqui eu vou aceitar eles agora mesmo. Enquanto isso, você que tá aí me assistindo, já vai mandando essa live para as pessoas aqui embaixo, ó, bem aqui. Tem um aviãozinho, uma setinha. Você clica nessa setinha e envia para várias pessoas, pelo menos 5. Que tenho certeza que essas pessoas vão gostar muito dessa live, porque a gente preparou um conteúdo bem legal para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Vou aceitá-los aqui agora, meus convidados especiais, meus parceiros, né? Convidados não, meus parceiros de live. Boa noite, João Paulo, meu amor. Entrou aqui. Assiste essa live que é importante. Olá, boa noite. Tá, boa noite. Mais uma vez à distância. Mais uma vez, hoje a Raíssa mais a Raquel em Goiânia e eu aqui na cidade de Faina, no interior de Goiás, né? Mas é um prazer estarmos aqui. Show, show. Vou receber agora a nossa segunda parceira de live, maravilhosa. Isso. Cadê? Enquanto isso, pessoas, ó, quem for chegando vai enviando essa live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Oi. Olá! Olá. Saudade de ti, bebê. Saudade também, ué. Coisa boa, boa noite para quem está entrando, para quem vai entrar aí e depois nos assistir. São muito bem-vindos. E aí vamos ter um bate-papo hoje bem legal. Isso. Muito interessante, importante. Semana passada falamos sobre namoro, né? E hoje vamos falar quando chegou a hora de casar. E depois, vindo os perreps. O que fazer nesses momentos, né? Então, bora hoje abordar esses assuntos aí. Exatamente. A gente fala muito sobre casamento, mas pouco é falado de como que eu vou saber se está na hora certa ou não de casar. Para início, devemos falar que não existe uma regra de tempo. Por exemplo, depois de um ano tem que casar, depois de um ano e meio tem que casar. Não tem. Cada casal tem seu tempo, tem tempo individual de tempo certo para casar. E não é um tempo estipulado, mas sim alguns aspectos que tem que ser olhado para você descobrir se esse está na hora certa ou não. Se você tem que esperar mais um pouco, se ainda eu tenho que pisar no freio um pouco. Porque não é porque tá namorando que tem que casar rápido. Com Agora, é certeza. porque tá namorando já há anos. Então eu tenho que casar porque está passando da hora de casar. Gente, não tem isso Não, tá. de estar passando da hora de casar. Não tem isso de porque eu tô namorando há um ano e meio, 2 anos, já tem que casar. Porque uma coisa que a sociedade faz é começou a namorar, tem 2 meses de namoro, então tem. E aí, quando ele vai fazer e aí, já vai casar? É meio que uma pressão social já, né? Sim, uma pressão social. Mesmo brincando, mas fica meio que uma pressãozinha, né? Fica. E às vezes, assim, quem tem que estar de olho nesse se estar na hora, não, nessa questão sobre casamento, é o próprio casal. É. E não a pressão por causa de emoção. Porque muitos casais começam a namorar e pensam, nossa, eu amo tanto, e vai pela emoção. Essa tem que ser uma decisão racional. Porque, querendo ou não, isso na live passada, é uma decisão que vai impactar o resto da sua vida inteira. Essa decisão Ainda que não vá vai vir passar. como uma.
Ainda que não vai passar a vida toda, né? Mas você tem que escolher alguém que deveria passar a vida toda. Porque casamentos tem alguns que acabam, muitos hoje em dia. Mas eu acho que acabam mais pelo fato de não se preparar para viver com a pessoa. E a gente tem que analisar as características da pessoa que você está ao lado, os projetos, os sonhos, o temperamento, a família, tem tantas coisas que você tem que olhar e você analisar. Serve, eu dou conta de caminhar com ele, vou ser feliz caminhando com ele o resto da minha vida? Exatamente. A internet deu uma falhada do meu pai. A senhora quer falar alguma coisa enquanto isso, mamãe? Quando a internet dele volta? Então, eu acho que ele tá falando. Eu acho que a minha internet tá fraca Papai, aqui. Isso. a internet deu uma falhadona aí, ó. As últimas coisas que o senhor falou, não deu pra Deu gente mesmo. escutar. Deu mesmo. Eu falei assim, que a gente tem que... As pessoas... Por que os casamentos hoje estão em crise? Porque as pessoas não usam o namoro para analisar criticamente o outro, para observar temperamento, observar o caráter, observar a família, observar os projetos, os sonhos. E às vezes até para os dois estar estabilizados financeiramente, porque senão sempre no casamento também vai sofrer depois lá dentro e vai desgastar um desgaste que não precisava. Aquele negócio, romantizar o relacionamento, que só o amor basta. E aí depois você observa que o amor tem que vir acompanhado de uma segurança financeira também, de uma estabilidade, né? Os dois têm que sonhar os mesmos sonhos, tem que ter... Depois que o senhor falou sonhar os mesmos sonhos, a gente não ouviu o resto. Internet, tá? Gente, quem trabalha com internet sabe que está sujeita a esses perrengues aí. Isso. Então, e aí que hora, quando, como eu vou ver que tá ok? Então, preciso passar por todo esse processo de conhecimento. Por mais que a gente não vai chegar num estado de total conhecimento, porque muita coisa só morando junto, só morando dentro da mesma casa, só compartilhando uma vida junto, certo? Porém, muita coisa tem de já ser prevista no namoro, certo? Essa questão que o Wagner colocou aqui, que é muito importante, é a questão financeira. Ambos já trabalham, já têm algo já assim, planejado, um trabalho fixo, já tem aptidão para trabalhar em alguma coisa, já trabalha por conta, são independentes financeiramente, não pensam que isso não vai atrapalhar dentro do relacionamento, que eu posso dizer que talvez seja o primeiro ponto a trazer discórdia. É quando as finanças atrapalharem, quando o arroxo chegar em casa, já vai ser um dos pontos a dificultar nessa relação. Né? Quando as contas chegarem, não tiver dinheiro, quando faltar comida na geladeira, vai ser um problema. Quando a saúde apertar e não tiver SUS e precisar de alguma emergência, não tem dinheiro no bolso, vai apertar. Primeira coisa, ficam estressados, ficam nervosos, ficam impacientes. Então, assim, dinheiro não é tudo, porém, ajuda bastante. Né? Então, assim, preciso estar firmado, consolidado a questão financeira. E eu não estou falando aqui de riqueza, de ser ricos, controlados, não, de ter uma estabilidade, de ter condição de se manter e manter uma família. Isso muito, tanto na questão da mulher quanto na questão do homem, mas isso trazendo uma responsabilidade maior ainda para o homem. Por quê? A mulher hoje alcançou uma independência importante na sociedade, porém não é de responsabilidade total da mulher assumir responsabilidade de casa. Compartilhada, sim. Podemos compartilhar, mas não assumir a responsabilidade. Ela pode ser independente, pode ter a sua profissão, pode ser formada, enfim. Ter a sua independência, ser empoderada nesse sentido financeiro também. Porém, que não venha depender dela.
né? Que seja uma responsabilidade do homem. Aí cabe a ela somar, vir para somar nessa relação financeiramente. Sim, Raíssa. E assim, sobre a questão de o casal que tem uma condição de se manter financeiramente falando, que tem essa estabilidade, que essa visão seja pautada na realidade. Sim. Tem muito casal, principalmente mais jovens, que não tem nem noção da realidade. Sim. Não tem nem noção quanto custa a vida de um casal financeiramente falando. Assim, não tem de despesas mensais, não tem nem noção. Então ganha meio salário cada um e fala, vamos viver, a gente vai conseguir junto. Gente, ok, vamos construir junto do zero, mas é muito mais fácil você se estabilizar financeiramente sozinho do que depois de casar. Com então, assim, certeza. o início. Então, você tem que ter pelo menos uma coisinha mínima que seja. E também é importante, mesmo hoje em dia as mulheres trabalham, as mulheres têm sua independência financeira, têm a sua parte, então é mais comum hoje em dia essa divisão de valores dentro de casa. Então, antes de casar, é bom já conversar sobre divisão de valores domésticos mesmo. Porque senão a mulher casa pensando assim, meu dinheiro vai ser só para mim e o meu marido vai bancar as despesas de casa. O homem em casa, nossa, vai ser bom quando eu casar, que minha esposa ganha bem, então a gente vai dividir, vai dar pra gente fazer muita coisa na vida. Então já vai estar com as expectativas totalmente desalinhadas. E essas expectativas têm que estar alinhadas para o negócio fluir bem. É como a engrenagem de um relógio, tá? Para poder funcionar. Exatamente. Exatamente. A internet do seu pai tá parada ainda, né? Ah, não. Não, ele que tá. É eu que tô parado. Pode falar. Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo vocês falar que parado. Vou ficar fazendo assim que você Ele vai tá ver como ela paradinho. trava. Então, pode falar aí, bem, aproveitar quando sua internet estiver boa. Não, mas é importante isso aí, que ela falou, esse alinhar de expectativas, eu acho que isso é importante. Porque uma coisa, o peso da expectativa do outro é pesado sobre a gente, para quem carrega a expectativa do outro, mas também é decepcionante para quem coloca expectativa no outro. Porque provavelmente a pessoa não vai conseguir corresponder à altura da sua expectativa. Então, para um é pesado e para o outro é decepcionante. Se não conversar antes, eu acho que melhor que a expectativa é já fazendo de conta. Vou... É o quê? Não entendi. Tava travada, a gente não tava entendendo. Então, assim, ó, melhor que a expectativa. a realidade de uma conversa franca entre os dois, para já saber o que vai acontecer. Porque a expectativa frustra um e pesa sobre o outro. Sempre vai ser assim. Vai pesar sobre um e vai frustrar o outro. Porque você não dá conta de suprir a expectativa do outro, e você também não vai achar alguém que vai suprir todas as suas expectativas. Então, se você não conversar antes, você vai se decepcionar ou então você vai se sobrecarregar. Né? Exatamente. É bom conversar também que é desejo da pessoa casar. Porque às vezes você namora uma pessoa para casar e aí não fala sobre casamento para não parecer emocionado. Mas aí você vai conversar com a pessoa, depois a pessoa fala, nem, nossa, Deus que me livre de casamento. Nesse caso, aí é conversar sobre tudo. Se é desejo dos dois, se ambos estão bem financeiramente, se ambos já se conhecem muito um do outro, tem liberdade de expressão nessa relação, conhece as famílias, conhece as incompatibilidades, conhece as diferenças, já passou um final de semana
junto, já fez uma viagem junto, já presenciou crises juntos, já resolveram problemas juntos, já passaram por situações que traz constrangimento juntos, já viu um ao outro, a quais são as reações diante de cada ação na vida? Já estiveram juntos? Ok? Certo? Por mais que isso é parte para ter um funcional lá dentro do casamento. Isso é parte, porque muita coisa é só lá dentro, certo? Tem amor? Amam para casar? Porque às vezes muita gente entra no casamento porque achou um parceiro legal, mas não tem amor suficiente para entrar nessa relação. Não ama, aí fala assim, gente, mas ele é tão bonzinho, ou ela é tão boazinha, tão gente boa, que eu acho que não vou encontrar outra igual. Não vai nisso. Então, eu falo assim, nossa, minha família gosta tanto deles. Nossa, mas ele ama tanto minha família. Gente, é você que vai viver. Exatamente. É importante sim a sua família, é muito importante. Mas não é importante só a família amar a pessoa. Outro ponto que é importante, casamento não é fuga. Ah, não, nossa, não vejo a hora de sair de casa. Não dou certo com minha família, não dou certo com... Ai, meus pais, um pé no saco. Não, casamento não é isso. Casamento não é para resolver problema, para tirar de um ambiente para trazer para outro. Casamento é a união de duas pessoas que se amam, que se conhecem, que tem muita coisa diferentes, mas tem muita coisa a somar, a contribuir na vida um do outro. Tem muito mais compatibilidade do que incompatibilidade. Então, ambos desejam isso. Ambos já, como se diz, o coração já pede motivação, né? O que está te motivando a lutar a querer casar? Qual que é a sua motivação de querer casar? É fuga? Às vezes a gente vê muito no meio evangélico, por exemplo, que muita gente casa precipitadamente, não são todos os casos, mas existem muitos que casam, né? Por ter relação sexual. Exatamente. Outro fator que as pessoas às vezes decidem casar sem ter um desejo, mas porque engravidou. Ah, uma gravidez indesejada. Ah, não, eu tenho que casar, como vou ter meus filhos, como vou ser mãe solo, né? Então, assim, não é motivo para casamento. Porque ambos serão pai e mães fora da relação. Casamento, filho... A não ser que um desejo não motivado por isso. Exato. Mas, assim, ainda apressou um pouquinho mais um desejo que já estava assim, para daqui um tempinho. Eu digo assim, não esse ser o motivo. Sim. Né? Esse não pode ser o motivo. Principal, não. Ele pode ser um contribuinte, mas não o motivo principal. Agora, vou ter que casar. Não. Ninguém tem que casar. Você só casa se desejar, se querer muito, se ansiar. Chegou o momento, tá tudo ok. Então, bora. Bora cair para dentro. O povo brinca, fala assim, que na hora que você estiver cansado de ser feliz, aí você viu que chegou a hora certa. Mas é lógico que é uma brincadeira. Tá achando que tá livre demais, quer ter um pouco de controle sobre sua vida? Aí, essa é a hora. Mas é brincadeira, gente. Eu tô brincando, viu? Por favor. Não acha que eu tô contra casamento, não, que apesar de eu ter uma experiência pessoal não muito boa, mas eu acho casamento fantástico, eu acho que é uma coisa que eu desejo para minha vida. Eu acredito que mesmo no mundo de hoje, a gente vê assim, tanto casamento, tantos divórcios e tudo mais, eu não acho que isso seja uma coisa negativa, eu acredito que casais ainda podem dar certo. Sim. E ainda pode existir casamentos duradouros hoje em dia. Tem. Relacionamento perfeito não tem. Por quê? São formados de pessoas imperfeitas. Se eu sou imperfeita, seu pai como ser humano também, como vai ter uma relação perfeita? Agora, pode ser a somatória de duas pessoas imperfeitas que faz de tudo para ter uma relação funcional. Uma relação que tem uma vida plena, uma plenitude, paz no ambiente, que desfrutam de uma vida prazerosa, porque são duas pessoas lutando para o mesmo intuito.
Aí sim, né, existe casamento felizes. Agora, perfeito, não tem como, porque são formados por pessoas imperfeitas. Então, esse é um segredo, que às vezes muitos entram fantasiando, romantizando a perfeição. E aí, às vezes, onde te frustra. Para você entrar nesse casamento, não entre com essa expectativa, mas entre com a expectativa de ser um agente e possa estar investindo nessa relação, se doando, né? Amando, se entregando, fazendo de tudo para que possa ter uma relação prazerosa, amorosa, respeitosa, que venha a ter reciprocidade, que venha a ter cumplicidade, né? Aí, ambos tendo essas mesmas vertentes, esses mesmos desejos, poderão sim ter uma vida plena, uma vida de felicidade, um casamento maravilhoso, um casamento de prazer, né? Ter uma caminhada, uma jornada aí. Aí quando vier as dificuldades, porque faz parte da vida, as picuinhas, aí é como é que eu vou lidar dentro, né? Porque Se você pensar e como é que tá a hora de casar, olha a questão da financeiro, da independência financeira. Se os dois já são independentes no quesito de se cuidarem, se cuidar da própria vida, eles são pessoas que sabem cuidar do ambiente de casa, sabe se ser responsável pela própria bagunça. A pessoa sozinha não come, nem morre com as roupas sujas, nem fica dormindo em cima da bagunça, né? Nem deixa as vasilhas pegar bicho, tira o lixo no dia certo, faz tudo. E tem financeiramente estável e tem comunicação, só daí você já diminuiu, eu acho que 50% dos possíveis problemas que pode ter no início do casamento. Só de olhar primeiro essa triagem, fazer essa triagem, vamos dizer assim. Ok, bem? Ok, eu tô ouvindo, tá cortando, tô ouvindo mais porque a minha internet aqui tá meio falhando. Aí, de vez em quando, eu vou dar um palpite, mas eu vou palpitar menos para poder não prejudicar a live. Qualquer coisa, papai, o senhor escreve alguma coisa e manda nos comentários que a gente lê. Ótimo. Aí eu vou lendo aqui. O senhor mandar alguma coisa no comentário, eu leio aqui. Tá bom. Se quiser pontuar alguma coisa específica. Não, tá tudo certo. Vamos. Diz aí. Algo que é muito importante, desde lá do início, porque assim, ambos vêm com suas bagagens, certo? Chegou na casa, tanto o marido, o rapaz, traz a sua mala dentro da sua bagagem vem sua cultura, seus gostos, costumes, uma série de coisas, seus defeitos e qualidades, e bem assim a mulher. Aí, às vezes, nós queremos medir força. Trazer o meu jeito de ser família. E ele, por outro lado, também quer medir força comigo, quer trazer o jeito dele de ser família para dentro da nossa casa. Aí, nessa hora, que é a hora de termos uma relação inteligente, pensamento inteligente. Como? Não é mais o meu jeito, nem o jeito dele, vai ser o nosso jeito. É a nossa família. Você traz o que é de bom, eu trago o que é de bom, e aí agora? Colocamos aqui, vamos o que dá para nós dois aqui, ó. Porque às vezes o que funcionou lá na minha casa comigo não vai funcionar aqui dentro, na minha casa agora com o meu esposo. Da mesma forma, o que funcionava lá não vai funcionar com o meu digníssimo, quando viemos para a mesma casa, não vai funcionar aqui com nós dois. Então é o que vai dar certo entre nós dois, o que é funcional para a nossa relação. Aí cabe nós não ter essa briga de egos, né? Porque até porque casou um com o outro, não contra o outro. Exatamente. Né? Então, agora eu construir o nós, né? Eu que trouxe o outro para minha realidade e nem fui para a realidade. Um casamento é assim, ó, não é assim e nem assim. Só um indo para a realidade do outro ou só esse outro aqui vindo para a realidade desse. Não, é aqui, ó. Os dois vêm e formam uma realidade que é dos dois. O nós, a gente não é da sua família ou da minha família, a gente é a nossa família. E é uma nova família, né?
senhor? É uma nova família, já não é aquela que você vivia antes. Então vai ter outro modelo, uma outra configuração. Exatamente. E talvez até coisas novas que não tinha na casa de um, você tem que abrir mão, né? Que é outra casa. Né? Começou uma É nova outra família. estrutura. Mas será, E assim, pode dizer, amor. vai ser a somatória, um pouquinho de cada um, para formar um todo, né? Vai ser um outro, porque assim não existe receitinha, não existe uma fórmula mágica, né? Ah, não, se você fizer assim, 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 vai funcionar. Aquilo que funciona na minha relação com seu pai, não é o que vai funcionar na sua relação com seu marido, ou ambos de quem estiver assistindo aqui a live nesse momento. Então, assim, por isso não existe uma receitinha. Agora, é a sua relação, para quem está entrando, para quem vai entrar, a nossa relação são formadas de pessoas adultos. São dois adultos que devem agir com maturidade, agir com uma inteligência de adultos, para discordar sem brigar. Porque nunca vamos deixar, às vezes, nem sempre vamos concordar com tudo. Vai haver discordância, vai haver discussão. Agora, é importante que nesse momento que haver discordância, discussão, não venha faltar respeito, né? Não venha faltar amor no falar, não venha faltar entendimento. Não venha faltar aquelas palavrinhas mágicas. Me desculpa, por favor. Muito obrigado no dia a dia, né? Vamos pontuar o que a gente precisa melhorar aqui. Agora, às vezes, nós queremos atacar. Na hora de pontuar, começa a atacar um ao outro. Porque você fez isso, porque você fala daquele jeito, porque você não muda, porque você está sempre com essa mania, porque... E a questão nossa... Ataca a pessoa. Exatamente. E você é igualzinho ao seu povo. O seu povo é tudo assim. Né? O seu povo tudo fala alto e ri alto. E a questão não é atacar o companheiro ou a companheira. Devemos que atacar o problema. Falar do seu sentimento, quando eu falar do meu sentimento, do que eu estou sentindo sobre aquilo. Eu estou triste, me sentindo triste por isso, por aquilo, aquilo outro. Eu estou sentindo desconfortável nisso, naquilo, aquilo outro. E não acusar o outro, porque você é isso, porque você é aquilo outro, porque você é ignorante, porque você... Então, às vezes, nós resolver o problema, nós estamos criando outro problema. A nossa relação tem que ser uma relação inteligente. E uma relação inteligente tem falas inteligentes, tem discussões inteligentes, tem discordâncias inteligentes, né? Porque são feitos de pessoas maduras, adultos, né? E pessoas maduras param a discussão no momento que é resolvido o problema. Porque assim, resolveu o problema, tá lá ainda falando. Aí, mas tá vendo? Por exemplo, só vou dar um exemplo meio bobinho, mas só pra gente entender. Vamos supor que porque é exatamente as coisas bobinhas que dão briga dentro do início do relacionamento, né? Ah, você foi o último a usar o banheiro e não repôs o papel higiênico. Tá sem lá. Aí a outra pessoa entra no banheiro e fala: Nossa, olha aqui, tá sem papel. Aí, desculpa, vou ali pegar. Ok, não deixa eu acabar mais não. Ou seja, para pessoas maduras, acabou aqui a discussão. Nem foi uma discussão, foi só relatou o problema, resolveu o problema, acabou. Agora, quando a pessoa lida com imaturidade, ela fala assim: Tá vendo? E se chegasse uma visita? É sempre assim. Mas é tudo eu. É só eu que ponho. A outra pessoa já até repôs o negócio lá faz hora e tá lá. É porque é só eu que falo, só eu que pego isso aqui. Só eu que faço. Rafael entrou aí, ó. Acreditem. Minha bateria tá acabando aqui e o carregador tá dando mau contato. É uma canseira.
Ah, Gente, nós vamos resolver isso aqui, ó. Presta atenção. Se acabar a bateria da minha mãe, nós vamos entrar, nós duas, eu e ela, numa janelinha só. Mas nós vamos ficar sem live, não. é. O meu não tem jeito, não. Se eu, não der, eu tô longe de casa para entrar na outra janelinha. O senhor tem que lidar com as ferramentas que o senhor tem, que é uma internet péssima no momento. É a internet fraca, viu? E eu tô no mesmo hotel da outra vez, para me ver se melhorava que foi boa, né? Infelizmente não foi. Acontece. Isso aqui é um bom conteúdo para ser falado, que dá para poder relevar essas certas coisas que vão acontecendo, É. né? Então, como a gente estava falando na questão de discussões, parar de discutir só para provar que tá certo. Só para poder o voto, enquanto não ver que eu tô certo, não vou parar, sabe? Não, resolveu, acabou, já falou, já falou. Então, assim, porque essas picuinhas, essas coisinhas, são as que vão Desgastando. devastando o casamento. E uma coisa importante também no início do casamento é aprender, entender que nem sempre você tá certo, nem sempre o seu jeito de fazer as coisas é o melhor, nem sempre o jeito que você gosta das coisas que elas estejam paradas naquele lugar, ou guardadas daquele jeito, ou dobradas de tal jeito, nem sempre isso tem certo. Porque muitas coisas na vida não tem certo ou errado. Tem o jeito de cada um de fazer. Exatamente. E quando você vai colocar junto com outra pessoa, você vai ver que muitas das coisas serão feitas de um jeito que não é o seu jeito. E algo muito importante também para a gente, como nós seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em ouvir. No geral, todos nós gostamos e sabemos falar muito, né? Pontuar bastante. Certo, mas fala muito, geralmente. Mas agora, o ouvir, existe uma arte do saber ouvir. Né? Porque uma boa discussão é quando eu falo, mas eu também sei ouvir, né? Dou ouvido, porque é diferente também o ouvir e o dar ouvido. O ouvir eu ouço qualquer coisa, tem um carro de som que passa na rua que eu estou ouvindo. Agora, dar ouvido é prestar atenção. Por que ele está me enxergando assim? Antes de mim já começar a me defender, que nós somos muito levados a nos defender, né? Mas não, mas eu não fiz isso porque quis, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Então, assim, nós somos muito levados a já achar um culpado e me defender. Então, assim, parar, analisar, vamos nos enxergar com a ótica do outro, né? Prestar atenção, por que ele está me enxergando assim? E, de repente, às vezes, na hora, a gente não consegue entender nem enxergar, mas, com o passar do tempo, aquilo vai ficando, assim, mais claro, né? E é importante, nesse falar, verbalizar as coisas. No geral, não estou generalizando, mas a grande maioria dos homens, quando se pergunta para ele, e aí, o que foi? Tudo bem? Ele é muito claro. Se ele estiver sem graça... Tô mudo aqui, Anderson. Ou então, eu não estou bem hoje. Ou se ele fala, não está tudo bem, está tudo bem. Quer dizer que está tudo bem. No geral, o homem é mais direto, né? O que ele falar, no geral... Mais resolvido. Vai ter suas exceções, mas no geral, o que ele te falar é isso mesmo. Agora, no geral das mulheres, havendo suas exceções também, às vezes, quando fala assim, às vezes tá emburradinha, cara fechada, às vezes mais calada. Tá tudo bem, amor? Tá? Tudo bem. E não tá tudo bem. Ou seja, às vezes ela quer que ele adivinhe. Não. Né? Às vezes ela quer que ele adivinhe, ou às vezes ela não fala claramente, fala por código. Dá dicas. Tipo assim, ele não é bobo, ele vai saber o que ele fez. Ele, né? Então, gente, vamos parar de ser mimizentos. Vamos ser mais leves na relação. A vovó Eva comentou aqui, ó. Tem marido que briga por causa do jeito de a esposa colocar o papel higiênico.
Vovó, e tem mulher também que fica pelo mesmo motivo. Isso aí é os dois. né? Marido e mulher que fica por causa dessas mínimas coisas. Né? E, na verdade, é o que faz a maioria dos casamentos acabar. Tem uma história que meu pai contou uma vez, que eu tenho essa história assim, sempre lembro dela. Que é o seguinte, de um cara que ele atravessou o deserto caminhando, né? Uhum. E aí ele atravessou o deserto, chegou um povo que ia entrevistar ele e veio perguntando: e aí, você teve vontade de desistir? Ele, claro, várias vezes no caminho. O que te deu mais vontade de desistir? Foi o sol, que era quente demais? Era a noite, que quase congelava? Era as najas do deserto? Ele pegou e falou assim: não, o que me deu mais vontade de desistir eram as areinhas que entravam dentro do meu sapato. Ou Uhum. seja, Pra você ver assim, essa analogia para o relacionamento, o que faz a maioria dos relacionamentos acabarem são as areinhas do sapato, ou seja, são as pequenitas coisas, mas que incomodam caminhar, que caminhar fica difícil, né? Geralmente é rotina, ou essas coisinhas, a rotina de uma diferença do outro, ou pequenas briguinhas do dia a dia, são o que acabam mais, percentualmente, acabam mais com relacionamentos até do que traição. exatamente. Uhum. Você tá me ouvindo ou não? Sim, pode falar. Saindo. Oi, vai. Tá me ouvindo aí? Olha aqui, ó. Quando eu mostrar essa regrinha aqui, quer dizer que travou. Ah, tá. Aí eu não vou ver, porque se você mostrar vai ter travado antes. Quando você perceber que travou, que você levantar, eu vou estar olhando para você sem a reguinha. Quando eu ver a reguinha, que já está destravando. Mas falando sobre comunicação, a Raquel falou e vocês falaram sobre saber pontuar, saber ouvir. Uma coisa muito importante também é saber reconhecer os erros, saber voltar atrás, saber retroceder, saber abrir mão, saber renunciar. Também faz parte de um relacionamento. Que, apesar de ser dois em uma só carne, são indivíduos, mas a minha individualidade também tem que ceder para a coletividade de um casamento. Então, aquele negócio, eu vou deixar de ser eu. É claro que você deixou de ser eu. Você está num casamento, você é o nós agora. Então, essa questão de as pessoas sempre querer, eu tenho que ser eu. Você tem momento para você ser você sim, na sua individualidade. Mas, no geral, o convívio tem que ser marcado pela coletividade, por saber, às vezes, abrir mão. Às vezes, voltar atrás e reconhecer os erros. Travou? Voltou. Voltou. Um pouquinho, tá vendo? Você viu? Aham. Mas deu para entender tudo. Mas tá aqui um pouquinho. Alguma palavrinha ou outra que tava travando. Ah, tá. Mas deu para entender. Deu para entender, né? Deu. Eu ouço você assim também travando um pouquinho, o outro vai travando, vou entendendo devagarzinho. Dá para entender pelo contexto também. O que acontece? Agora, tem uma mulher que eu vejo na internet, ela tava falando assim, que casamento, até que a morte o separe. Teoricamente, ou para pelo menos para a vida toda. Aí quando você fala assim, ó, que casamento é para a vida toda. Aí tem gente que fala assim, então eu vou ficar infeliz? Então eu vou ficar no casamento se ele tiver ruim? Não, gente, não é ficar no casamento se ele tiver ruim. É fazer tudo para ficar bom. É descobrir aonde foi que começou a ficar ruim. Porque quando você casou porque amava, né? Você casou. Exatamente. Então, o que aconteceu? É descobrir em que parte do trajeto ele ficou ruim. Dá para voltar lá e consertar? Dá para voltar lá e resolver? Às vezes eu só preciso abrir mão de alguma coisa. Às vezes até a minha forma de estar vendo esse relacionamento. Ou a expectativa que eu coloquei sem falar, eu coloquei só comigo mesmo. Então, se um casamento começou bem, em algum momento ele desandou, a gente tem que ter essa percepção. De voltar lá e juntos pensar, o que eu fiz? Por que eu não estou mais feliz? Por que depois de passado alguns anos mudou? O que mudou? O que eu piorei? O que eu posso fazer para voltar a ser feliz? Né? Então, esse estar disposto a abrir mão, a voltar atrás, é importante num relacionamento. Sim. É uma coisa terapêutica que a gente faz
uma tarefa terapêutica que a gente passa para pessoas na terapia, é diário, né? Por que é um diário? É você escrever sobre o seu dia. E um dos pontos que é usado esse diário é para fazer o quê? O rastreio. O que é esse rastreio? Assim, às vezes as pessoas têm ansiedade, ou não são pessoas depressivas, mas têm picos de depressão durante o dia. Uhum. E aí, com o diário que você vai escrevendo o que rolou, você vai notando assim, o que te levou, qual foi o gatilho que te levou àquilo, né? Ou seja, assim, eu não estava ansiosa antes do almoço. Que hora que eu fiquei ansioso? Foi tal hora. O que eu fiz antes disso? O que eu estava fazendo? Com quem que eu estava falando? O que me levou a isso? É a mesma coisa que a gente faz, esse rastreio, é a mesma coisa que tem que ser feito no relacionamento. Peraí, mas até o tempo estava bom. Eu amava tal pessoa até pouco tempo atrás. Por que eu não amo mais? O que aconteceu? O que veio acontecendo? Por que eu amava essa pessoa no namoro e agora no casamento eu tô com um ranço da cara dela? O que tá acontecendo? O que mudou? O que tá faltando? O que tá faltando? Porque às vezes, o que pode acontecer? É uma tendência muito gigantesca a pessoa casar e parar de namorar. E quando eu falo namorar, eu não tô falando de sexo, eu tô falando de coisinhas de namorado. Rotina. A pessoa casa e para de sair juntos para passear, que é uma coisa que é clássica de namoro, ou para de parar um tempo e assistir uma coisa junto. Aí você olha o WhatsApp dos namorados, a conversa dos namorados é assim: ai, linda, tô com saudade, te amo. Um dia inteiro é muito para ficar longe de você. Nossa, tudo que eu queria era te ver todos os dias, te amo demais. Aí você pega o WhatsApp do casal, tá escrito assim, ó, compra frango. Chegar O em arroz tá casa, vamos acabando. conversar sobre os filhos. O ciclaninho tá dando birra, não tô aguentando mais. Puxou do seu lado da família. Isso. Então, para de ter coisinhas de namorado, entendeu? Assim, quando é namorado, fala assim, ó, nossa, tô tão cansada hoje. Aí o cara já vem, tá cansada, meu amor? Vem cá, deixa eu te fazer uma massagem, se você relaxa. Aí, quando é casada, tô tão cansada hoje. Ué, mas você não fez nada pra casa do jeito que tá? Uma bagunça. Aí é que entra. Tem que Tem que ser namoradinha. Aí é que entra, muito importante, e é fundamental, porque início de casamento tudo é muito novo, né? Tudo é muito novo, é começar de novo. Você estava dentro de um namoro, apenas lá, ele na casa dele, ela na casa dela, vezes ou outras se encontravam na semana, tal, passavam tempos juntos, mas se estressavam e ambos iam para os seus cantos, certo? Então, o início desse casamento é tudo muito novo. Então, é início de aprender a resolver os BOs, mas é o início também para aprender a ter hábitos que vão nutrir essa relação. Né? Então, são esses hábitos que a gente nutre no dia a dia que vai trazendo estrutura para a relação. É hábitos do cuidado, do carinho, do cotidiano. Esse namorar desde dia, uma mensagem no celular, é um bom dia, é um beijinho, não sair sem despedir com carinho. Ter falas de admiração, de afirmação, fazer algo que agrada. Como que é? Mandar um seminudes. Quando você minutos, aí se você tem filhos, o filho pega o celular toda para brincar, quando é pra ver o pai vai dar mais mandando celular. Mandar uma figurinha. Isso mandou. Quando ele está no emprego, lá na empresa, e você quer mandar um seminude, manda, já apaga o celular. E o marido também abriu, viu? Já apaga do celular, pelo amor de Deus. Então, precisa nutrir bons hábitos no início dessa relação. Plantar todos os dias, regar, igual como se cuida de um jardim. Rega, põe sementinha, põe remedinhos das plantas. Quem gosta de planta e sabe que terra que é apropriada para cada planta, que remédio que aplica, enfim. Casamento é um eterno cultivar.
né? É a relação, o Wagner costuma dizer, e é algo importante, é a relação mais íntima que tem, porém não tem laço de sangue, né? Não existe, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, ex-filho, mas existe ex-marido e ex-esposa. Então, é uma relação que tem que ser nutrida com amor, com carinho, com falas, com expressão de carinho, tanto nas ações quanto nas falas. E isso de ambas as partes. Nenhum ser só o que investe e o outro sanguessuga, só querendo, você não me elogia, você não olha para mim, você não fala, você não faz isso. Não, a relação é de ambos, sim. Um caso que acontece assim, que é até uma coisa meio machista, e é uma coisa machista vindo das mulheres, é que geralmente nos relacionamentos as mulheres são um pouco sanguessugas. Muitas, porque assim, o homem tem que ser o romântico, o homem tem que elogiar, o homem tem que fazer tal coisa. Muitos caras não são elogiados. Exatamente. Né? Assim, não são admirados. Muitos caras não são admirados. Aquele negócio, tem até um dizer que ficou muito famoso, assim, ó, não aceite alguém que que não te trata como a deusa que você é. Tá, isso tem que ser recíproco. Lógico que você tem que ser um pouco mais. Tô brincando. Mas, assim, tem que ser recíproco, né? Mulher também tem que ser romântica. Mulher também presenteia, mulher também elogia. Claro. Por exemplo... tudo isso. Um exemplo interessante é agora, o Dia dos Namorados, que nós passamos agora. Às vezes tem muita mulher, fica lá, levanta cedo esperando. Vamos ver o que ele vai fazer. Só que os dois são namorados. Às vezes a mulher não falou nada, sabe? Mas tá lá esperando o romantismo do cara. O que ela fez? Ela não fez nada. Vamos ver se você vai lembrar, vamos ver se você vai fazer. Não me deu nem uma cartinha. E ela deu uma cartinha pro cara? Ela não deu nem uma cartinha, ela nem falou bom dia, feliz dos namorados pra nós. Mas ela tá lá magoada no canto, vamos ver se você vai fazer alguma coisa. Mas ela não fez nada. Ela nem lembrou, nem falou. Então, assim, se o dia dos namorados é o dia dos dois, os dois são namorados. Agora, se é um dia da mulher, por exemplo, ela pode esperar do cara. Ou se é o dia dos pais, esperar que a esposa o trate como pai das filhas, né? Como o marido, o companheiro. Mas esse exemplo dia dos namorados é um exemplo clássico que a gente tá perto, que às vezes você está esperando que você também poderia oferecer. Era para os dois oferecer, né? E nesse quesito também, porque às vezes, no geral, não todos, mas no geral, a maioria dos homens, às vezes, são esquecidos de datas importantes. Certo? Aí agora eu vou me apegar a isso e ser a mimizenta da relação, tipo assim, eu não lembro, não vou lembrar ele. Não, bora lembrar o cara. Gente, fala. Fala o que você gosta, o que você não gosta. Tá chegando. Esse mês comemoramos o quê? Essa semana tá chegando o dia de quem? Exatamente. Igual assim, eu tô namorando e assim, como faz 7 meses que a gente namora, então muita coisa a gente tá fazendo pela primeira vez, né? Igual esse foi meus primeiros dias de namorados. Então, eu sempre acho assim, eu acho que é meu dever me fazer conhecer. Exato. Pelo meu companheiro. Então eu faço questão de deixar claro tudo. O quanto eu lembro. A hora que eu lembro, eu faço questão de falar para fazer ele me conhecer. Mais fácil do que deixar ter uma situação chata para depois ele me conhecer que eu não gosto daquilo. Sim. Né? Então, assim, eu já começou, né? Tá chegando o dia dos namorados, hein? Já separou o dinheiro do meu presente? Brincando. Mas fala claro. Sempre falo, desde a primeira vez que nós saímos, eu sempre deixei claro, por exemplo, não gosto dessas florzinhas que vende aqui, no restaurante. Nem você gastar dinheiro com isso, porque senão não tá me agradando. E fazer conhecida. Falei o quê? Esse dia, semana antes dos namorados, eu falei pra ele assim, ó, dia que você for me dar presente dos namorados, não me dá urso. Eu não gosto de ganhar urso. Isso aí. Porque talvez a pessoa não tá agradando, né? E não tá. Cara, não gosto de chocolate preto, eu gosto de chocolate branco. Então o cara chegar com chocolate preto, isso é igual a Manu. Se ela continuar com esses outros quando ela namorar, tem que avisar. Porque a Manuzinha só gosta de chocolate branco. Ó, chega com chocolate preto, mas eu não gosto de chocolate preto. Aí você imagina você tá namorando, o namorado chega com uma cesta, cara.
frustra a pessoa que está recebendo e frustra a pessoa que está oferecendo. Exatamente. A gente tem que facilitar a relação. Tornar essa Uhum. relação leve e não dificultar. Tem gente que gosta de dificultar. Ai, mimimi, de tudo quanto é coisa. Gente, fala assim, ó, nossa, meu sonho é receber um café da manhã na cama, você acredita? E não assim, espera ele adivinhar. Ninguém sabe o que o calado quer. Ninguém sabe. Se você gosta de alguma coisa, avisa que você gosta. Se você quer alguma coisa, eu quero presente. Ou então, eu quero sair. Porque tem gente que não gosta de sair de datas comemorativas porque os lugares são muito cheios. E tem gente que já gosta de comemorar saindo. Então, você tem que falar o que você quer. Porque se você não falar o que você quer, fica difícil. Agora, assim, essa questão de início de relacionamento, tem duas coisas que eu aprendi muito com vocês, né? E eu queria falar. A primeira coisa é que, igual, minha mãe e meu pai, eles têm quase 30 anos de casamento. Uhum. Sempre. Tem carinho. A gente sabe que relação sexual, a gente acredita que não tem mais, tô brincando. Deixa, né, bem? Deixa pensar. Não é tudo brincadeira, gente. Mas assim, o amor, o carinho sempre tem. Eu não vejo. Meu pai vai no mercado, mas vem aqui dar um beijo na boca antes de sair. Uhum. Ou então, até o lugar, vai com Deus, bem, beija, abraça, sempre chama de meu Te bem. amo. É um carinho. Por mais que é um costume, por mais que depois de um tempo já vira costume, essa questão de apelidinho carinhoso, mas tem gente que vai deixando, já vai chamando pelo nome, chama de mãe, de pai, ou... Deus me livre, chamar de mãe e pai. Tem gente que depois de um tempo de casado, só beija na boca na hora que tá na cama, na hora que vai ter relação. Ou nem na hora. Nem no momento do sexo, não beija na Porque, boca. porque é natural, eu falei aquela hora brincando, mas assim, é natural depois que você casa, ainda mais depois de alguns anos de casado, 5 anos já seja, que a relação sexual, ela tem um espacinho ali. Porque é a rotina, você tem filho pra cuidar, tem coisa pra pegar, cuidar de casa, Olha, tá esqueci de cansado. revelar. Você vai. Cala a boca, Anderson. Aí assim, ó, Bem, fala pra ele assim, aqui Não tem tem café no bule, rapaz. É. ei, gente, essa live tá ficando muito apimentada. Tá Tá, ficando tá apimentado. virando uma live de sexualidade de casal. Mas deixa eu falar outra coisa importante. Além desse carinho, dessas carícias, desse tratamento, é conversar sobre si, os dois conversarem sobre si. Porque muitos casais vão perdendo a intimidade, vão deixando de se conhecer. Sim, Porque a gente vai mudando com o passar do tempo. E às vezes não conversa sobre. Tem coisas que eu gostava antes, comecei a deixar de gostar. E o outro já nem sabe, porque eu estou só comigo. O casamento que não conversa sobre si, ele começa a mulher ter amigas para quem se abrir, o cara ter amigos, às vezes ele vai falar lá no boteco, tem cara que gosta de ir no boteco porque não tem com quem falar em casa. Os dois não são mais amigos, não tem mais intimidade, não falam sobre si mais. Então, eles não conseguem compartilhar mais, vão perdendo intimidade. E aí mudou, mas você está preso àquela pessoa lá de 10 anos atrás, que tem muita coisa nela que já mudou. Tem coisa que ela não gostava e passou a gostar. Tem coisa que ela gostava e já não gosta mais. Ou naquele dia ela está sem vontade. Ou ela está no momento em que ela não está. Igual a sua mãe tem muito esse negócio de agora estou na vibe disso. Agora mesmo ela está muito gostando. Travou? travou na hora que você falou assim, ou no momento ela tá sem vontade. Fala assim, a sua mãe, por exemplo, Raquel, hoje ela tá numa vibe de comer espetinho, ela gosta de sair fora, sair, comer fora. Ela tá gostando de tomar água com gás e comer espetinho. Mas tem vezes que ela não quer, ela quer outra coisa. Vamos comer um sanduíche? E aí, se você não tomar cuidado, eu saio com ela e levo ela lá no sanduíche. Ela fala assim, eu não queria sanduíche. Aí ela vai ficar contrariada de comer um trem que ela não quer, mas ela tá sem graça de falar, porque perdeu a intimidade dos dois. Já tem tanto pouco momento juntos que ela vai comer um trem que ela não quer, porque senão eu vou perder o momento.
Se tivesse intimidade, já sai, vamos lá, pra onde a gente vai? Não, vamos para o lugar que a gente gosta. E vai ser, cada coisa vai ser prazerosa. Você não precisa Exatamente. tentar, porque você vai ficar sem graça. Tem casamento que depois de 20 anos, ele tem menos intimidade entre os dois do que quando eles namoravam. E tem 20 anos morando junto, dormindo na mesma cama. Infelizmente. Né? Segundo ponto que eu ia falar, assim, que eram 2 pontos que eu aprendi com vocês. Ah, tá. O primeiro é manter beijinhos, Aham. essas coisas carinho mesmo, né? Sempre esses bons hábitos de não sair de casa sem dar um beijo, É. sempre que se encontrar, dar um carinho, essas coisas. E a segunda coisa é, igual eu citei nos stories antes, que vocês aconselham casais há uns 20 anos, mais ou menos, Isso. vocês aconselham A casais. mais, né? Não é ruim você pedir ajuda. Assim como minha mãe estava falando sobre a plantinha, que tem que ser regada, tem que ser adubada, às vezes você não sabe qual que é o adubo que usa, que é melhor. Talvez você não sabe quantas vezes na semana que tem que regar, você precisa de uma ajuda. E no relacionamento também é assim. É. Você pode pedir ajuda para outra pessoa. Às vezes, em algumas comunidades evangélicas, tem conselheiros conjugais e parentais, que é o caso de vocês que ajudaram muito tempo, foi na igreja, né? Aconselhando casais. E hoje em dia também tem muitos terapeutas de casais. Uhum. Tem muitas pessoas que podem te ajudar em terapia. Eu já vi, eu como criança que eu era, e até a minha adolescência, vi casamentos assim que estavam em crise, numa coisa assim de agora vai largar. E aí depois de uns aconselhamentos, às vezes é pouca coisa que faz a chave virar. Exatamente. Às vezes é um alinhar de expectativas. Uhum. Às vezes é um olhar de fora, um olhar que não tá envolvido no problema. Te ajuda a resolver. Pedir ajuda não é vergonhoso. Quando você pede ajuda para resolver um problema, não está mostrando fraqueza, não está mostrando que você é fraco, está mostrando que você ama aquele relacionamento. Exatamente. E que você... E Exatamente. que você é corajoso o suficiente para abrir sua fragilidade. Exatamente. Para se mostrar vulnerável. Quantos casamentos não melhoraram ou, se brincar, não resolveram depois que vocês entraram na vida das pessoas para ajudar? Não foi? Eu lembro. Muitos E não casais. só vocês, existem pessoas que também aconselharam. O casamento de vocês também já teve momento no inicinho de ter alguém para aconselhar, para ajudar. Teve muito. E nosso casamento, por exemplo, ele poderia, talvez, lá no início, a gente ter abrido mão da relação, né? Se não tivéssemos tido ajuda de alguém, apoio de alguém, se não tivéssemos parado e olhado para a relação como algo importante, olhado um para o outro como alguém importante, né? A nossa relação hoje tem um valor, um sabor muito melhor do que foi lá no início, né? Sim. Porque foi cultivado. Sim. Aqui a minha avó colocou aqui. Eu falei que o relacionamento de vocês tem esse sabor melhor do que do início, porque foi cultivado o tempo todo, né? Foi melhorado com o tempo. A minha avó Eva, que é expert de plantinhas, colocou aqui, ó, que tem adubos que matam a planta. Sim. Assim também, gente, dentro de relacionamentos, tem algumas que você acha que está fazendo pro bem do relacionamento, e talvez aquilo ali pode matar seu relacionamento. Por isso que... Porque não é o que é necessário naquele momento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma ação boa, que seria um adubo para a relação, mas que naquele momento pode ser um veneno. Às vezes, tem casal que briga e a outra pessoa que foi ofendida fica esperando um pedido de desculpas, fica esperando calada, assim, ó. Não, ele tem que me pedir desculpa, a gente tem que resolver isso conversando. E o outro quer resolver que jeito? Dá um presente. E aquele presente, em vez de deixar a pessoa feliz, faz ressuscitar ainda mais a ira sobe e o trem aperta mesmo, aí a pessoa fica mais grilada ainda. Ou seja, um presente era para ser um adubo para a relação, era para ser uma coisa que melhora a relação. Mas ela, na hora errada, foi um veneno. Aí faltou o quê? Faltou conhecimento.
Faltou conhecimento um do outro, de ambos. Porque aí você É pode a ser intimidade, faltou cultivar essa intimidade no caminhar, na jornada, né? Exatamente. Manter-se conectado, manter-se com intimidade. E falando de si, manter os dois atentos um ao outro e transparente um para o outro. Essa Exatamente. nudez de almas. Eu acho que todo casamento precisa manter uma nudez de almas. Eu Exatamente. estar nu na minha alma, diante da minha esposa, ela saber quem eu sou, ela me conhecer. Quando o casal tem intimidade, o sorriso, a reação, já o outro já sabe. E quando ele não tem intimidade, eles não conseguem desenvolver isso, eles vão perdendo isso. Vão perdendo, vão se afastando mesmo estando juntos. Vão ficando dois desconhecidos, ou às vezes até, em muitos casos, dois inimigos dormindo na mesma cama. Ou moram na mesma casa e nem dormindo na cama mais. Mas vão se tornando desconhecidos. Porque vão perdendo essa transparência, essa nudez de almas. Não o casamento tem que ter muito mais do que essa nudez de corpos, mas essa nudez de almas, de saber quem eu sou, né? De saber de o outro saber tudo de mim. Nós somos as pessoas mais íntimas. Eu preciso que a sua mãe me conheça e preciso conhecer ela. A gente está junto para conhecer as ações, as brincadeiras, a forma como a gente brinca com o outro em público também faz diferença. Tem pessoas que já nem sabem mais o que magoou o outro, né? Não é? Já tá dando hora, não tá não, de terminar? É importante você, os sonhos, os medos, as feridas que a pessoa tem. Uhum. Porque às vezes, terem aqui para um casal é irrelevante, para outro casal dá uma briga gigantesca. Exatamente. Porque tocou na ferida, porque falou de uma assunto que fere. E aí, se você não conhece a pessoa, você nem entende. Fala, cara, eu tava brincando. Como é que uma brincadeira deu uma briga desse tamanho? Como é que essa pessoa é mimizenta desse tanto? Uhum. Só que você não sabe onde você tá. Exatamente. E tem gente que está carregando feridas e o marido ou a esposa está do lado e não sabe. E às vezes fere, né? Não é nem alguém de fora, é o casal mesmo. Um fere o outro porque não cultivou essa intimidade, não sabe mais. Já perdeu isso com o tempo, né? E dentro dessa intimidade, é muito importante nós nutrirmos o humor, que é algo importantíssimo dentro da relação. Ter humor. Sabe? A gente rir junto. A gente pode tocar um pro outro. A gente falar bobeira um pro outro, né? A gente elogiar, falar palavras de afirmação, ter coisas em divertir junto. Oi? Se divertir junto. Ter hobbies juntos, né? Porque assim, eu tenho a minha individualidade, seu pai tem as deles, mas nós dois juntos temos o nosso momento, aquilo que nós dois curtimos junto, aquilo que nós dois a gente faz porque é algo em comum que nós temos. São as compatibilidades que nós vamos nutrindo ao longo, né? O que a gente gosta de fazer junto? O Antes quer jogar bola junto com a GG. Oi? O Antes que joga bola, quer jogar bola junto com a GG. Vai dar uma carrinha nela, tá com raiva. Se ela gostar... Tomar cuidado para... Trata ela muito bem no dia de jogar bola, senão vai que ela chuta a bola errada. Né? É um risco que ela vai correr. Né? Então, assim, fazer coisas juntos, rir, mandar uma mensagem na volta do dia. Porque quando a gente namora, a gente manda mensaginha, manda figurinha, né? Faz surpresinhas. Então, aquilo que chamou a atenção um do outro no relacionamento, no namoro, é só melhorar isso dentro do casamento. Né? Porque senão vai dando casamento, a gente se permite entrar para o automático, sabe? Levanta, trabalha, chega em casa, janta, dorme, depois aí vai para o serviço, sabe aquela rotina? Aí entra a segunda, quando chega no outro final de semana, não teve um nutrir, não teve um alimentar, não teve um fortalecer da relação. Aí quando vem as adversidades, aí fica frágil, bem frágil. Qualquer coisa, o trem despenca. Agora, quando nós estamos nutridos, quando nós estamos fortalecidos, quando os nossos pilares têm muita coisinha que sustenta essa relação, tem amor, tem complexidade, tem companheirismo, tem respeito, tem fidelidade, tem humor, tem uma série de coisas aqui que sustenta. Quando vier as diversidades, vai ficar mais fácil, mais leve para resolver.
né? Então é mais ou menos por aí, né? Agora, esses altos e baixos faz parte da vida. Agora a gente pode melhorar esses baixos para não ficar lá embaixo, esse vai e vem, esse chiquincoy. Sim. É. Um ponto que eu acho que a gente não falou aqui hoje, mas eu acho extremamente importante e já ser falado no início do casamento, bem no inicinho, e pronto. Tem até um versículo que eu nem sei onde que ele tá, que ele fala assim, que não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Tem esse versículo mesmo. Agora eu não sei não, mas... Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você só pode ficar irado de dia? Não. Quer dizer que você tem que resolver seus problemas. Entendeu? Deu BO, gente, resolve os BO. Eu tô ciente que resolver os BO dá problema. Dá problema não, é cansativo. Desgastante. É muito mais fácil ignorar e fingir que isso nunca aconteceu e só voltar a se falar. Emburra, fica uma semana sem se falar, quando é fé, começa a se falar naturalmente e continua conversando como se nada tivesse acontecido. Lógico que seria mais fácil. Só que isso vai ser uma junção. Uma hora você vai ter que limpar debaixo desse tapete. E esse tapete vai estar de sujeira. Isso, igual sujeira de casa também, tem uma sujeira antiga. Minha filha, você tem que usar um muque para você tirar depois, porque não limpou na hora certa. Porque se você limpar todo santo dia, aquilo ali tá limpinho e é facinho de tirar. É só um paninho que você passa e já tá limpo. Assim também é os problemas do relacionamento. Se você não resolve o problema quando ele tá pequeno, você só ignora e passa por cima e continua se falando normal. Não, tem que falar assim, ô querido cônjuge, vem cá, vamos sentar. Vamos resolver isso aqui, vamos falar. Aquela hora você falou daquele jeito, eu não gostei. Ou então, quando você faz isso com a minha família, eu não gosto. Ou então, quando você fala desse jeito, não gosto do seu jeito de criação de filhos. E vamos sentar aqui e vamos terminar de se levantar daqui só na hora que a gente resolver. É um desgaste, é cansativo, é dar canseira. Não, vamos conversar. Quando uma pessoa emburrar, conversar, olha, você pode desemburrar a hora que você quiser. Só que a gente só vai falar de outro assunto depois que a gente terminar de resolver esse problema aqui. E ser objetivo, direto e reto, como se diz o ditado dos antigos. Vamos ser direto e reto e objetivo e ponto. Não ficar que trem assim a noite inteira. Resolveu, passou o pano, página nova, sem amanhã trazer o BO de ontem para hoje, porque senão às vezes a gente conversa. Resolver. Quando eu falo que tem que resolver, é resolver para fechar aquilo ali. E não resolver. Amanhã pronto, trazer o trem de fechando. Novo. Isso mesmo. Porque tem casais que estão velhos e que estão ainda brigando ou amargurados ou com BO do início do casamento. Porque não resolveu. Quando não resolve lá na hora, mas tá vendo? Você, aquela vez, sempre que eu lavava os calçados, a casa, você não limpava os pés para entrar. Eu ficava grilada. Entendeu? Conversa agora. Aprenda a resolver o problema quando ele ainda está acontecendo, né? É igual eu falei assim, aprenda a falar o que te incomoda enquanto está incomodando. Isso. Não é hora que você não aguenta mais. Ou seja, resolver fracionado. Aquilo que você resolve fracionado fica mais leve, mais curto, mais fácil, né? Do que esperar chegar numa situação que não tem mais solução, que não dá mais, está tão desgastado que, não, tô com preguiça, não quero nem... Mais fácil abrir mão. Quando você não resolve o problema fracionado, você vai ter que resolver ele depois, mas vai ter juntado com outros problemas e ainda tem os juros do tempo. Porque a gente fica pensando naquilo, quando você está com uma raiva tão grande, que o trem é desse tamanho, só que você não falou na hora que ele estava desse tamanho, você vai falando, ele vai cozinhando, ele vai inchando, ele vai crescendo. Quando você está com tanta raiva da cara da pessoa que... Sim, bem. Né? Toda vez que você vai resolver um problema desse tamanhozinho, que ele vai esticando, fica grande, é sinal de que alguém está com uma briga de egos. Ele tem alguém com ego. Eles estão mais tendo uma briga de ego do que um resolver de relacionamento. Então é importante você abrir mão dessas coisas. Saber, é o que eu falei antes, saber abrir mão, saber voltar atrás.
Senão tem gente sempre tentando ter razão, tentando argumentar para sair com a razão. Então toda vez que o trem tá desse tamanhozinho que vai ficando grande, não, vai resolver fracionado, parece que tá resolvendo acumular, porque o trem vai esticando, é porque tá tendo uma briga de egos e alguém não tá sabendo voltar atrás, abrir mão, Se né? enxergar. Se enxergar. Já deu, Isso. já passou da hora, hein? Gente, já vamos terminar aqui. Um dos maiores vilões do relacionamento é o orgulho. Com certeza. Uma coisa que a Rita falou, a Rita mandou um comentário dizendo assim, ó, o tempo não cura nada. Exatamente, gente, o tempo não cura, ele não resolve. Quem cura e quem resolve Cura é queijo. você. Cura queijo, viu? O tempo só cura queijo. Agora, Vou assim, colocar na tomada aqui que o meu tá descarregado aqui. Faz aí, então. Pronto. O tempo não cura nada. O que cura é o que você faz com esse tempo. O tempo, às vezes, faz acumular um problema com o outro. Ele passa o tempo, o problema de ontem juntou com o de hoje. Se você não resolver hoje, vai juntar com o de amanhã. Vai só acumulando problemas. Exato. Né? Uhum. Em vez de curar. Sim, e o problema da questão do tempo também, eu vejo muito assim, eu não lembro se foi vocês que falaram uma coisa assim. Por exemplo, tem casais que ficam emburrados, que ficam grilados, esticando uma briga, uma semana, ou 2 dias, ou 3 dias, ou o tempo que for, uma briga que podia ser resolvida em 30 minutos. Então, aquele tempo que você está gastando ali, imagine que é o tempo que você poderia estar vivendo bem com aquela pessoa. Você poderia estar tendo momentos felizes, momentos de bom relacionamento, é o momento que você tá lá grilado, gente. Não, um tempo atrás eu vi um casal, o cara falando assim que ele fica 15 dias emburrado. Aí depois de 15 dias, ela fazia, e aí? E aí, nós vamos conversar sobre isso não? Aí ele fala, agora vamos. O cara fica 15 dias emburrado com a mulher dele, com a família, fica lá aquele treino com os relacionamentos pesados, quando emburra. 15 dias, já pensou que casamento é esse? 15 dias emburrados os dois. Aí depois de 15 dias, assim, aí ela fala assim, e aí? Vamos ficar desse jeito aí mesmo? Aí vai resolver. Não. Mas já pensou que tristeza isso? Outros casais, fuleira de mal. Não. Inadmissível. Inadmissível mesmo. Inadmissível, mas existe. Infelizmente existe, né? Termina e continua de mal. Não, ainda continua de mal, nem foi pra fazer as pazes, não, continuou de mal depois. Tem uns que faz paz, mas já vi casal que termina e continua de mal. Volta pra ficar de mal de novo. É o reconciliamento ali. Deus é só uma pausa na briga. Abre um parênteses e pronto. Namora, depois fecha o parênteses. E continua a briga. Continua o emburramento. Ai, será que eles falam um pro outro durante, né? Não fala, né, rapaz? Não deve falar nada, não. Tá de mal, ué. Não deve falar nada, ela só fica lá, assim, com a cara fechada. Terminou, vira as costas, agora estamos de mal de novo. Nossa, você já foi melhor. Tá doido, Deus me livre. Nossa, Deus foi melhor. Ai. Mas, enfim. Para fechar agora, o que vocês têm a dizer assim para fechar? Que já está 1h16 de live. Então. Uai. Fala aí, meu dignito. Sua mãe vai falar. Pode falar, meu cheiro. Não, pode falar você. A nossa vida é feita de abrir ciclo e fechar ciclo. Outra expressão é como uma espiral. A gente só vai mudando os desafios, né? E hoje nós falamos sobre o desafio do início da relação, do relacionamento, certo? Aí vem, depois disso, tem os nascimentos dos filhos, são outros desafios para esse casal, né? Que se não estiver bem, né? O nascimento dos filhos é muito bom, maravilhoso. Mas se o casal não estiver bem, gera problemas.
E nesse caso, nós vamos falar mais para frente, em uma próxima live, não sei, na outra, quando vier os filhos, como fazer, né? E todos nós já passamos por isso. Aqui em casa foi 3. Então, graças a Deus, quando veio os nossos filhos, nós já estávamos bem consolidados, já existia uma cumplicidade muito grande da gente se curtirem e ter tempo para curtir os filhos também, né? Então, assim, ó, o importante é não desistir. Não desista da sua relação. Busque ajuda sempre. A gente busca ajuda para tudo na vida. Por que não para a relação? Não é verdade? Vale a pena. Tem como sim. Ah, não existe casamento perfeito. Não, como eu disse lá no início, porque somos feitos de 2 seres humanos imperfeitos. Porém, tem como ser feliz, ter uma vida prazerosa, né? E não virar irmãos depois de alguns anos. Continuar podendo beijar muito na boca, falando muita coisa boa de se ouvir, admirando e nutrindo isso ao longo, né? Diga, pai, o que você tem uma palavra para fechar aqui? Para fechar, é o que nós falamos hoje. Se você ainda não casou, analise bem, se conheça o outro, se dê a conhecer totalmente, seja transparente e perceba o outro. Se é alguém que você conseguiria viver o resto da vida com ele, então essa é a pessoa. Se tudo que ele tem, se as coisas que ele tem, eu consigo viver com ele, é alguém que eu consigo, eu amo ele, eu amo ela, eu consigo viver com ela, com essas coisas que ela carrega, com as bagagens que ela traz, é alguém que serve para mim caminhar o resto da minha vida. Então entra nesse casamento. Se você está no casamento e começou a ter discórdia, saiba o que saiba abrir mão, saiba voltar atrás, saiba que você agora deixou a sua individualidade em segundo plano. Você agora tem uma vida em comum, uma vida em casal. Isso é muito importante. E se o seu casamento está num desgaste, hoje já foi melhor, então, observe o que foi, em que ponto da caminhada que esse casamento piorou. Em que ponto da caminhada que vocês perderam a conexão. E tente voltar lá. Em que ponto da caminhada vocês perderam a alegria desse relacionamento. Saiba a se enxergar cada dia e abrir mão daquilo que precisa ser aberto. E pontuar aquilo que precisa ser pontuado. Mas, em primeiro lugar, assuma a responsabilidade pelo seu relacionamento. Não coloque no outro, não transfira para ninguém, nem para sua esposa ou seu marido, nem para outra pessoa de fora. Assuma a responsabilidade. Exatamente. Pela melhor e o bem-estar do seu relacionamento. Se coloque sempre pronto a fazer algo para que o seu relacionamento melhore. E não cobrar algo. Porque é muito melhor quando você faz algo para que o seu relacionamento melhore do que quando você cobra algo de alguém. É muito pesado cobrar, não é? Então, eu acho que é importante você se cobrar, você se responsabilizar pelo seu relacionamento. Fala, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso deixar de fazer para melhorar? Travou. Eu vi. Mas é isso aí. Meu plano! Eu vi quando voltou a reguinha. Senhor? Eu vi fica uma bolinha girando aqui. Aí quando a bolinha parou de girar, aí apareceu você com a reguinha aqui. Aí falei, já tinha travado já. Tá, travou um pouquinho do último, assim, mas deu para entender sobre. A última vez que eu estava falando, o que eu preciso fazer para melhorar e o que eu preciso. Isso. Assumir a responsabilidade. Eu preciso a cada dia assumir a responsabilidade pelo meu relacionamento e não cobrar. A responsabilidade do meu casamento ser feliz não é da Raquel, é meu, é minha. Eu sou responsável. E não eu cobrar dela, para assim, o que você está fazendo? Você tem que... Porque senão pontuar é uma coisa, fazer cobranças é outra coisa. Exatamente. Eu posso pontuar, mas eu tenho que sempre ser responsável. Entender assim, dentro do meu coração, eu preciso mudar para que o meu casamento melhore. Em algum momento meu casamento foi melhor que hoje, eu errei em alguma coisa, eu deixei de fazer alguma coisa. Então eu vou me responsabilizar. E aí, me responsabilizando... Seria bem relativo e funciona também se os dois se responsabilizarem. Exatamente. Porque se só um se responsabilizar e o outro ir deixando, então vai dar uma pessoa sobrecarregada que não vai aguentar muito tempo
e o outro vai estar totalmente relaxado, aí o dia Não, mas aí. sobrecarregado. Aí esse aqui vai falar, uai, o que aconteceu? Você nunca cobrou isso? Mas eu acho que deve ter travado aí, que eu falei sobre se responsabilizar e saber pontuar. Eu não sei, acho que não sabe isso aí. Mas eu falei, ó, duas coisas. Eu me responsabilizar, porque se eu não me responsabilizar, eu vou cobrar. Quem não se responsabiliza sempre cobra, porque sempre acha que está no outro. Mas eu me responsabilizo, mas ao mesmo tempo eu vou pontuar. E saber pontuar é diferente de cobrar. É eu me responsabilizando e pontuando pro outro, porque senão ele vai ficar. Se eu me responsabilizar só caladinho, o outro vai. É o que você falou mesmo. Mas quando eu me responsabilizo e pontuo, o outro tá sabendo. Agora, se ele não quiser, aí é diferente. É alguém que não. Alguém tá abrindo mão do relacionamento. Isso. Porque quando eu sei o que incomoda a minha esposa, mas eu não. Ela se responsabiliza, mas ela pontua para mim. Mas eu não quero abrir mão, então eu estou abrindo mão do relacionamento. Ou eu abro mão de mim, do meu egoísmo, do meu orgulho, ou eu abro mão do relacionamento. Um dos dois eu estou abrindo mão. E o orgulho é inimigo do relacionamento do amor. E aí quando eu assumi, não é também ficar calado e se carregar, sobrecarregar, me anular. É assumindo e pontuando para o outro. Não é cobrar, é pontuar, né? Eu acho que isso é fundamental no casamento. Fundamental mesmo. Minhas considerações para a gente fechar a live aqui. Não esqueçam da foto. A gente começou. Não vou esquecer. É o seguinte, para início de relacionamento, você saber se é a hora de casar, a gente pontuou vários pontos aqui. Você tem que saber como é que você sente. O que você sente não mente. Às vezes mente, mas assim, a energia que você sente é muito importante. Você se sente em paz perto dessa pessoa? A presença dessa pessoa é confortável? Você olha para essa pessoa assim, você não deve pensar, assim, será que eu quero viajar o mundo inteiro com essa pessoa? Será que eu vou ser feliz viajando o mundo e passeando para todos os lugares? Porque isso na vida é uma pequena parcela. Você tem que pensar o seguinte, será que eu vou estar feliz com essa pessoa na quinta-feira à tarde lavando vasilha? E ela limpando o chão enquanto eu lavo a vasilha? Ou então, será que o dia que nós não tiver dinheiro para sair, nós vamos ser felizes assistindo um filme dentro de casa e comendo a pipoca arrebentada na manteiga? A presença dessa pessoa no tédio me faz bem? Porque o tédio, ele faz parte das relações saudáveis. Uma relação saudável, ela não é feita só de oba-oba e de festas e de viagens e de tudo. Ela tem tédio também. Ela tem rotina também. A rotina é bom com essa pessoa? Fazer nada, ficar em casa é bom com essa pessoa? Isso tem que ser olhado antes de você querer casar com essa pessoa. Segundo ponto, depois que o relacionamento tá feito já, não hesitem. Existem? Não. Hesitem, né? Não hesite em buscar ajuda. Sim. Nem tudo dá conta de resolver sozinho no seu relacionamento. Tente abrir mão do orgulho e até abrir mão do orgulho para procurar ajuda. Procure um terapeuta de casal ou um conselheiro parental ou alguém que você admire. Algum casal que você admire para poder tentar ajudar. Se você não está conseguindo resolver o problema do seu relacionamento sozinho, não é vergonha buscar ajuda fora. É nobre, na Talvez, verdade, né? Economizar muito tempo de briga, de um relacionamento ruim, que esse tempo poderia estar sendo usado para você estar curtindo um ao outro. Isso aí. Gente, então é isso. Essa foi nossa segunda live sobre relacionamentos. Dessa série de relacionamentos, a gente vai ter ainda esse mês, eu acredito que umas 3 lives sobre relacionamentos. Se você tem algum tema, algo específico, uma pergunta, pode mandar no nosso privado. Essa live vai ficar salva. Se você chegou no final, do meio para o final, quer assistir desde o início, é só voltar no nosso feed para assistir. Envie essa live para quem você acredita que vai gostar dessa live. Salva, comenta, depois que estiver salvo aqui. Pode vir ver de novo, rever, salvar, comentar, enviar, curtir.
todas as interações são muito bem-vindas. Quanto mais vocês interagem, mais o Instagram entrega para outras pessoas Exatamente. essa live, né? Então, assim, você que chegou do início para o final, do meio para o final, pode voltar e assistir de novo, que essa live vai estar salva. Nossa outra live sobre o papel do namoro e sobre a importância de ter boas escolhas está no feed, tanto no meu quanto do meu pai. Se vocês quiserem assistir, é só entrar no nosso feed depois. Muito obrigada a todas. Aqui a Zila Neide falou que amou. A Márcia dos Santos Cavalcante, que é aquela que era lá do Parque das Flores. Beijo. Saudade. Gente, muito obrigada pelo carinho de Muita vocês. saudade. Obrigado, pessoal. Da Cel. Vocês aí, ó, quem puder, tira um print agora, compartilha nos stories e marca a gente para mais pessoas ver a nossa live. Pode escrever alguma coisa que você curtiu nessa live. Momento do print, ó. Enquanto vocês tiram foto, bem, saudade de você, bebê. Saudade. Até amanhã. Te amo muito. Essa live não é um momento de namoro. É verdade. Mas é um Primeira momento de observação, de namoro. essa live aqui não é um lugar de namoro. Segunda observação, peguem essa interação aqui como exemplo, gente. 30 anos de casado. 30 anos de casado era para essa mulher estar de folga. Mas não. Muita saudade. Saudade. Ela viaja comigo às vezes. E é muito bom nós viajar juntos, ficar 3 dias viajando, batendo o dia todo junto, batendo um papo. É muito, muito bom. Verdade. É? Só nós dois na Kombi dá pra gente falar muita bobeira, né, bem? O nome dessas meninas. Tá. Ninguém. Bem assim, não falar bobeira perto de nós também, né? Esperar vai sair. É isso aí, é o William. Eu sou o William. Mas é isso aí. Continue assim, que é por causa de vocês dois que eu ainda tenho fé no amor. Amém. Pode ter. Pode E que ter. bom essas nossas conversas. Eu sou feliz de cada momento que a gente tem junto nessas lives, pelas pessoas que compartilham com a gente, que ouvem, né? Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo. Espero que alguém possa ser edificado. Se você conhece alguém que pode ser edificado por essas palavras, envie essa live, envie um link para ele e ajude a compartilhar. Se você estiver ouvindo, precisar de uma ajuda, precisar de alguma coisa, nos procure também. A gente sempre está disposto a ajudar nessa questão de relacionamentos, né? Qualquer assunto. Nós estamos à disposição. É isso aí. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada e até mais.